Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Mas antes da gente dar início à notícia, vai logo se inscrevendo para dar aquela forcinha no canal. E vamos para mais uma notícia do dia. Luísa Sonza foi flagrada beijando uma de suas bailarinas. Isso mesmo, após semanas de anúncio de traição de seu ex-namorado, a cantora foi vista beijando uma colega de trabalho. Eu vou te dar mais detalhes sobre essa notícia, então fica comigo até o final deste vídeo. A cantora Luísa Sonza foi flagrada beijando uma de suas bailarinas. Nesta última segunda-feira, o momento íntimo da artista com Mariana Maciel se tornou público após o jornalista Léo Dias divulgar as imagens que recebeu das duas trocando carinhos. Em uma balada, a loira que nas últimas semanas revelou no programa de Ana Maria Braga ter sido traída pelo ex-namorado foi vista em clima de romance com a colega de trabalho. Os internautas logo reagiram ao verem o vídeo. Por meio de sua rede social, Mariana publicou algumas imagens na quais aparece junto de Luísa. Já a cantora, por sua vez, não compartilhou nenhum registro da noitada com os amigos. Ainda nos últimos, vazou uma parte da entrevista de Luísa Sonza para o Fantástico, na qual a famosa se incomodou com uma pergunta de Poliana Ábrita. O vídeo saiu de circulação e a Globo estaria investigando o que teria acontecido, segundo informações divulgadas por Léo Dias. Mas o que aconteceu na entrevista é que supostamente Luísa Sonza teria abandonado a entrevista após uma pergunta sobre racismo. A entrevista do Fantástico nem foi para o ar, inclusive será apenas no final do mês, mas o assunto já está rendendo nas redes sociais, inclusive as reações da cantora famosa. A artista foi questionada por Poliana sobre como ficou o episódio que resultou em retratação pública e indenização. Ela disse o seguinte: então, foi um processo de danos morais que aconteceu em 2020 e isso foi antes. Para mim foi encerrado antes. Não sabia. Essa notícia não tem nada a ver com... Respondeu Luísa Sonza visivelmente nervosa com o questionamento. Não, é que no mesmo dia que você esteve na Ana Maria Braga, saiu a notícia de que o processo tinha sido encerrado. Que bom, afirmou Luísa. Por isso eu pergunto, como ficou esse episódio para você? Continuou Poliana. A advogada Isabel Macedo processou Luísa Sonza por racismo em 2020. Em uma festa, a famosa confundiu a profissional com uma empregada do local. Foi isso. Eu não falo mais sobre o assunto, porque acho que é um assunto muito delicado. Envolve outra pessoa. E o combinado com essa outra pessoa é a gente não falar sobre isso, respeito isso acima de tudo. Tenho muito cuidado de falar, muita cautela de quando e como falar desse assunto. Falo no meu documentário de uma maneira mais clara sobre tudo isso, encerrou a cantora. Rumores de que a cantora teria abandonado a gravação do Fantástico após certas perguntas surgiram na mídia. A Globo, em resposta às alegações, esclareceu que a entrevista de Luísa Sonza para o Fantástico transcorreu normalmente e que a artista não abandonou o programa após a pergunta sobre racismo. Aproveitar para dar mais uma notícia para vocês. A cantora Preta Gil, ela disse que foi traída por 7 meses. Ela falou que não desconfiava de nada e que era cega. Preta Gil disse que foi traída pelo ex-marido Rodrigo Godoy por cerca de 7 meses, quando ele se envolveu amorosamente com a stylist e ex-amiga da cantora Ingrid Lima. As declarações foram em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha. Ela disse o seguinte: separação foi um livramento. Logo que acontece, você fica se questionando, meu Deus, o que aconteceu, o que deu errado. Quando começa a acalmar, você começa a lembrar das coisas, de várias situações e dessa situação. Foram 7 meses que o sujeito estava me traindo e eu nem desconfiava, eu era cega. A cantora afirma que tinha muita confiança em Godoy e não esperava ser traída. Eu tinha uma relação de muita confiança com ele, então eu não desconfiava. Comecei a implicar com ela, que é uma coisa do feeling da gente. E eu comecei a ter uma rusga com ela, que ela não estava me descendo, uma situação minha. Não tinha uma coisa de fato, tanto que a gente parou de trabalhar juntas. Mas aí já era tarde demais e eles já estavam conectados. Preta disse que o casamento estava em crise, mas que ela tentou contornar antes de saber da traição. Eu segui o casamento. Não vou dizer que estava bom, mas achava que era uma crise, que a gente ia resolver. Estava levando muito para esse lado e zero desconfiança de traição. Achava que ele estava passando por um momento de crise, tanto que a gente se desligou profissionalmente para ver se a gente parava de brigar. Achava que era uma coisa mais por esse lado e não me toquei. A artista conectou os pontos após descobrir a infidelidade. Óbvio que depois que a gente descobre, tudo passa a fazer sentido. Mas o que mais me choca nessa história não é a traição. A traição acontece, a gente é humano. É hipócrita ficar falando, ai meu Deus, me traiu. A traição acontece, é coisa carnal. O que para mim é mais grave é você optar por trair várias vezes, que é o enganar, manipular e esconder. Ela continuou falando que a pior parte foi a falta de parceria no tratamento contra o câncer.
Aí vem a coisa mais grave de todas, que é o momento do meu diagnóstico. Cara, de boa. Tá apaixonadão. Para ela, gata querida, vamos dar um tempo, porque minha mulher, com quem eu estou casado, enquanto tenho um caso com você, está doente em casa, fazendo um tratamento oncológico. Essa é uma opção, dá uma afastada, termina, e aí faz um tratamento, cuida da sua mulher. Depois você pode conversar com sua mulher, se entender com ela ou separar. Outra opção é antes disso tudo, lá atrás, porque pelo que eles contam, começaram a ficar em outubro de 2022. Se apaixonou, tá a fim de embarcar nessa, separa. Ia sofrer, mas separa, cara. Seja homem. Ele não cuidou. Faço questão de falar isso porque é a realidade de várias mulheres do Brasil. Ele me abandonou. Preta Gil precisou lidar com a separação de Rodrigo Godoy em meio ao tratamento de um câncer no intestino. Após o divórcio, o personal trainer assumiu publicamente o namoro com Ingrid Lima, mas a relação entre os dois chegou ao fim em setembro. Após o divórcio, Preta afirmou que já retirou o nome de Godoy de seus documentos. E você aí, o que achou do vídeo? Escreva aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Tchau e até o próximo vídeo.